Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 do nosso livro, que fala sobre a África e as suas diversidades. Vamos conhecer um pouco desse continente, para mais adiante a gente dar continuidade à nossa discussão. Bom, aqui vamos destacar os objetivos da nossa aula. Nós vamos reconhecer o território africano e as suas diversidades regionais. Vamos conhecer as principais características físicas do continente africano. Vamos relacionar o processo de colonização do continente africano com as suas divisões territoriais. Compreender o processo de descolonização do continente africano após a Segunda Guerra Mundial. E também refletir sobre o sistema do apartheid instaurado na África do Sul e a sua destruição na década de 1990. Aqui é só para a gente situar, sobre o continente africano. O continente africano ele é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em sua área territorial. O território ele vai se estender por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, que ocupa aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente africano vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A divisão regional. A gente tem que entender que a África, houve uma divisão regional, a partir de alguns critérios que nós vamos conhecer agora. A regionalização da África, A África Islâmica, ela vai compreender a parte norte do continente com países de população predominantemente da religião islâmica e língua árabe, maior contato com a Europa em virtude de invasões de romanos, gregos, fenícios e árabes e turcos. A África subsaariana ela vai corresponder ao sul do Saara, reunindo cerca de 84% da população africana. A maioria de seus habitantes é negra, havendo numerosos grupos étnicos distintos. As religiões animistas, elas predominam, ainda que o islamismo venha crescendo nos seus países situados. Então, a África Islâmica também é conhecida como a África Branca e a África Subsaariana como a África Negra, onde há predominância de pessoas com características mas de pessoas negras. Então, essa regionalização leva em consideração a questão da língua, do processo de colonização e também da população em que cada uma delas abriga. A África Branca e a África Negra. A economia da África Branca ela é voltada para a exploração mineral, para o turismo e também para a agricultura comercial, irrigada e a agricultura mediterrânea. Já na África Negra, a economia é muito dependente da produção e exportação de bens primários, como produtos agropecuários e extrativismo mineral e vegetal. As religiões. Na África Negra, a maior parte são muçulmanos e cristãos, e na África Branca, a maior parte são muçulmanos. As características de cada uma delas. Na África Negra, a expectativa de vida é muito baixa, As taxas de mortalidade infantil elas são bem elevadas devido também às questões socioeconômicas. Já na África Branca, a maioria da população ela é branca e de origem árabe. A África Negra ela é considerada uma das regiões mais pobres do planeta Terra. A população, a maior parte da população africana, ela se encontra na África subsaariana, que é também conhecida como África Negra. A África Branca, ela detém 166 bilhões de habitantes e a África Negra 339 milhões de habitantes. Sobre a sua localização, a África Branca é o grupo de países localizado na porção norte do continente e ao norte do deserto do Saara. A África Negra é um continente africano, que vai estar situado no sul do deserto do Saara, chamada também de África subsaariana, por estar ao sul do Saara.
Além dessa regionalização, né, levando em conta a questão da população, né, da linguagem, também da economia, a África também ela vai estar regionalizada em macro-regiões, que a gente vai conhecer agora. A África do Norte é uma região que vai estar próxima ao mar Mediterrâneo, que no passado foi ocupada por várias civilizações, como romana, árabe e otomana. A África Central é uma região que vai estar marcada pela presença da floresta equatorial e onde estão localizadas importantes jazidas de diamante, cobre e estanho. A África Central, como a gente pode ver no mapa, ela foi a única região do continente africano onde houve a implantação de colônias de povoamento, antes do colonialismo europeu no século XIX. Atualmente, essa região, além da África do Norte, ela possui melhores desempenhos econômicos do continente, pois nelas vão estar localizadas importantes jazidas de cobre, carvão e ferro. A África Ocidental, né, nessa região, durante o período colonial, foram desenvolvidas colônias de exploração, que eram voltadas predominantemente para um sistema de plantation. Além disso, foi nessa região em que teve início o tráfico negreiro em direção à América. Na África Oriental, é uma região que vai estar próxima ao Oriente Médio, que historicamente resistiu à colonização islâmica. Sobre o relevo desse continente, o relevo e a hidrografia da África ela apresentam características marcantes com os seus planaltos percorridos por extensos rios sinuosos e depressões muitas vezes preenchidas por águas que formam os numerosos lagos do continente. Parte dos rios africanos são endorreicos, ou seja, não desaguam nos oceanos, mas sim em lagos, depressões no interior do continente. A extensão dos grandes lagos da região oriental, como Vitória, a Tambagica e o Niassa, é importante para a formação de bacias. Sobre as bacias hidrográficas africanas, nós temos a bacia do Rio Nilo, que é um rio caudaloso que vai estar localizado no continente africano. E a sua bacia hidrográfica ela abrange cerca de 10 países, como Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, dentre outros. A bacia do Níger é o terceiro maior longo da África e o principal da África Ocidental, com cerca de 4.180 quilômetros de comprimento, sendo a área da bacia hidrográfica aproximadamente 2.117.700 quilômetros quadrados. Além disso, também tem a bacia do Rio Congo, que vai estar localizada na porção central da África. O Rio Congo é um dos maiores, longos e cautelosos rios africanos, sendo navegável na parte de seu percurso, além de abrigar áreas com densa vegetação equatorial. O clima e as formações vegetais, Na África, as principais formações vegetais são a floresta tropical, equatorial, a savana, os estepes e as pradarias, a vegetação mediterrânea e o deserto. Os climas também vai ter o clima mediterrâneo, o clima semiárido, o clima desértico, o clima tropical, equatorial e o fio de montanha. Há uma grande variação de climas de vegetação devido à sua grande extensão territorial, e por conta disso vai haver diferentes tipos de clima, devido à sua localização geográfica, e esses tipos de clima ele vai resultar também numa formação de vegetais de forma diferenciada. A conquista do território da África.